a busca humana pela conexão maior. Talvez, em algum momento da sua vida, você já tenha sentido isso. Uma presença sutil, um calor invisível que te envolve, uma sensação de conexão com algo que não se vê, não se toca, mas que te preenche completamente. Talvez tenha acontecido em meio à natureza, ao olhar um pôr do sol, ao ouvir uma música que toca a alma, ou talvez durante uma prece, uma meditação, ou naqueles momentos silenciosos em que a vida parece sussurrar segredos que só o coração entende. Mas, e se eu te dissesse que esse estado, essa conexão, não é fantasia, nem fruto da sua imaginação? E se eu te dissesse que essa experiência tem uma assinatura, não só espiritual, mas também biológica? Por milênios, a humanidade buscou respostas. Quem somos? De onde viemos? Existe algo além do que os olhos veem? Religiões, filosofias, tradições espirituais, todas, de alguma forma, tentaram responder a esse chamado profundo da alma. E agora, algo surpreendente acontece. A ciência começa a se encontrar com a espiritualidade, e uma nova disciplina surge para unir aquilo que por tanto tempo foi separado: a neuroteologia. O cérebro espiritual, a neurociência da experiência mística. Pesquisadores começaram a observar o que acontece no cérebro durante estados de oração profundo ou meditação ou experiências místicas espontâneas. O que descobriram é simplesmente fascinante. Quando entramos em estados de contemplação, o lobo parietal, responsável por nossa percepção de espaço, de onde o eu termina e o outro começa a reduzir sua atividade. O resultado? Uma profunda sensação de unidade, de dissolução do ego, de conexão com tudo que existe. Ao mesmo tempo, o sistema límbico, responsável pelas emoções, se ativa, gerando sentimentos de amor incondicional, gratidão e êxtase espiritual. É por isso que, durante uma meditação profunda ou uma oração sincera, podemos sentir paz. Uma paz que não vem do mundo externo, mas de um lugar muito mais profundo. Talvez do próprio centro do universo, que também vive dentro de nós. O gene divino, VMAT2. Mas as descobertas não param por aí. Pesquisadores como Jim Hammer descobriram a existência de um gene muito especial, conhecido como VMAT2, ou popularmente, o gene divino. Esse gene está relacionado à regulação de neurotransmissores, como serotonina, dopamina e noradrenalina, substâncias diretamente ligadas à percepção de bem-estar, transcendência e conexão espiritual. Em outras palavras, algumas pessoas parecem ter uma predisposição biológica maior para experiências espirituais. Mas atenção! Isso não significa que só quem tem esse gene ativado pode acessar estados elevados de consciência. Aqui entra um ponto crucial, trazido por Bruce Lipton e pela epigenética. Nossos genes não são sentenças, eles são interruptores. São ativados ou desativados, de acordo com nossos estados emocionais, nossos pensamentos e nosso ambiente interno e externo. Quando cultivamos estados elevados de gratidão, amor,
compaixão, presença, nós literalmente ativamos circuitos neurais e expressamos genes que favorecem experiências de transcendência, saúde e bem-estar. A ilusão da separação, uma construção do cérebro. Perceba, a sensação de separação que muitas vezes sentimos é em grande parte uma construção do nosso próprio cérebro, projetada para a nossa sobrevivência no mundo físico. Mas, quando silenciamos a mente, desaceleramos as ondas cerebrais e acalmamos os sentidos, esse véu começa a cair. E então surge a lembrança profunda de que nunca estivemos desconectados. A separação é apenas uma ilusão neurobiológica que agora você pode começar a transcender. Prática guiada, ativando o estado de unidade. Feche os olhos. Respire profundamente. Inspire e solte lentamente, permitindo que sua atenção se volte para dentro. Sinta o espaço ao redor do seu corpo. Perceba que além da sua pele, existe um campo invisível, uma presença que te envolve e te conecta ao todo. Imagine agora uma luz dourada suave, descendo sobre você, preenchendo cada célula, cada espaço, dissolvendo todas as tensões, todos os medos, todas as dúvidas. Permita-se expandir além dos limites do seu corpo, além dos pensamentos, além da matéria. Sinta que você é consciência pura. Repita mentalmente com suavidade: eu sou parte do todo e o todo vive em mim. Permaneça nesse estado, apenas sentindo, por alguns instantes. A metáfora da gota e do oceano. Imagine agora uma gota de água. Por si só, ela parece pequena, limitada, frágil. Mas quando essa gota se une ao oceano, ela não perde sua identidade. Ela se torna o próprio oceano. Da mesma forma, você é uma expressão singular do campo infinito da consciência. Você nunca esteve desconectado. Você é o todo manifestando-se em forma de vida. Conclusão inspiradora. O despertar começa agora. A ciência começa a confirmar aquilo que os mestres espirituais sempre disseram: que somos mais, infinitamente mais, do que acreditamos ser. Que dentro de nós pulsa a mesma inteligência que governa as estrelas, os oceanos, os ciclos da vida. E se a verdadeira evolução não for apenas biológica, mas espiritual. E se a clave para transformar sua vida não estiver lá fora, mas sim dentro de você, esperando ser ativada. Então eu te pergunto, você está pronto para lembrar quem você realmente é? Talvez, em algum momento da sua vida, você já tenha sentido isso. Uma presença sutil, um calor invisível que te envolve, uma sensação de conexão com algo que não se vê, não se toca, mas que te preenche completamente. Talvez tenha acontecido em meio à natureza, ao olhar um pôr do sol, ao ouvir uma música que toca a alma, ou talvez durante uma prece, uma meditação, ou naqueles momentos silenciosos em que a vida parece sussurrar segredos que só o coração entende. Mas, e se eu te dissesse que esse estado
essa conexão não é fantasia, nem fruto da sua imaginação. E se eu te dissesse que essa experiência tem uma assinatura, não só espiritual, mas também biológica? Por milênios, a humanidade buscou respostas. Quem somos? De onde viemos? Existe algo além do que os olhos veem? Religiões, filosofias, tradições espirituais, todas, de alguma forma, tentaram responder a esse chamado profundo da alma. E agora, algo surpreendente acontece. A ciência começa a se encontrar com a espiritualidade. E uma nova disciplina surge para unir aquilo que por tanto tempo foi separado: a neuroteologia. O cérebro espiritual. A neurociência da experiência mística. Pesquisadores começaram a observar o que acontece no cérebro durante estados de oração profundo ou meditação ou experiências místicas espontâneas. O que descobriram é simplesmente fascinante. Quando entramos em estados de contemplação, o lobo parietal, responsável por nossa percepção de espaço, de onde o eu termina e o outro começa a reduzir sua atividade. O resultado? Uma profunda sensação de unidade, de dissolução do ego, de conexão com tudo que existe. Ao mesmo tempo, o sistema límbico, responsável pelas emoções, se ativa, gerando sentimentos de amor incondicional, gratidão e êxtase espiritual. É por isso que, durante uma meditação profunda ou uma oração sincera, podemos sentir paz. Uma paz que não vem do mundo externo, mas de um lugar muito mais profundo. Talvez do próprio centro do universo, que também vive dentro de nós. O gene divino, VMAT2. Mas as descobertas não param por aí. Pesquisadores como Jim Hammer descobriram a existência de um gene muito especial, conhecido como VMAT2, ou popularmente, o gene divino. Esse gene está relacionado à regulação de neurotransmissores, como serotonina, dopamina e noradrenalina, substâncias diretamente ligadas à percepção de bem-estar, transcendência e conexão espiritual. Em outras palavras, algumas pessoas parecem ter uma predisposição biológica maior para experiências espirituais. Mas atenção! Isso não significa que só quem tem esse gene ativado pode acessar estados elevados de consciência. Aqui entra um ponto crucial, trazido por Bruce Lipton e pela epigenética. Nossos genes não são sentenças, eles são interruptores. São ativados ou desativados, de acordo com nossos estados emocionais, nossos pensamentos e nosso ambiente interno e externo. Quando cultivamos estados elevados de gratidão, amor, compaixão, presença, nós literalmente ativamos circuitos neurais e expressamos genes que favorecem experiências de transcendência, saúde e bem-estar. A ilusão da separação, uma construção do cérebro. Perceba, a sensação de separação que muitas vezes sentimos é em grande parte uma construção do nosso próprio cérebro, projetada para nossa sobrevivência no mundo físico. Mas, quando silenciamos a mente, desaceleramos as ondas cerebrais e acalmamos os sentidos, esse véu começa a cair. E então surge a lembrança profunda de que nunca estivemos desconectados.
A separação é apenas uma ilusão neurobiológica que agora você pode começar a transcender. Prática guiada, ativando o estado de unidade. Feche os olhos. Respire profundamente. Inspire e solte lentamente, permitindo que sua atenção se volte para dentro. Sinta o espaço ao redor do seu corpo. Perceba que além da sua pele, existe um campo invisível, uma presença que te envolve e te conecta ao todo. Imagine agora uma luz dourada suave, descendo sobre você, preenchendo cada célula, cada espaço, dissolvendo todas as tensões, todos os medos, todas as dúvidas. Permita-se expandir além dos limites do seu corpo, além dos pensamentos, além da matéria. Sinta que você é consciência pura. Repita mentalmente com suavidade: eu sou parte do todo e o todo vive em mim. Permaneça nesse estado, apenas sentindo, por alguns instantes. A metáfora da gota e do oceano. Imagine agora uma gota de água. Por si só, ela parece pequena, limitada, frágil. Mas quando essa gota se une ao oceano, ela não perde sua identidade. Ela se torna o próprio oceano. Da mesma forma, você é uma expressão singular do campo infinito da consciência. Você nunca esteve desconectado. Você é o todo manifestando-se em forma de vida. Conclusão inspiradora. O despertar começa agora. A ciência começa a confirmar aquilo que os mestres espirituais sempre disseram: que somos mais, infinitamente mais, do que acreditamos ser. Que dentro de nós pulsa a mesma inteligência que governa as estrelas, os oceanos, os ciclos da vida. E se a verdadeira evolução não for apenas biológica, mas espiritual. E se a clave para transformar sua vida não estiver lá fora, mas sim dentro de você, esperando ser ativada. Então eu te pergunto, você está pronto para lembrar quem você realmente é? O divino vive em você.